E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo, professor da disciplina de Física. Essa nossa aula aqui é sobre os fundamentos da ótica geométrica, a parte 2, tá bom? Então vamos lá. Que são os princípios da ótica geométrica. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. O que esse princípio nos diz? Que a luz, independentemente de onde ela estiver, ela vai se propagar em linha reta. Essa imagem aqui mostra muito bem, nitidamente, essa propagação em linha reta da luz, como vocês podem perceber, certo? E uma aplicação do princípio da propagação retilínea é a câmara escura de orifício. Vejam só, a câmara foi um avanço para a fotografia. O objetivo dela era projetar a imagem de um objeto em um anteparo, certo? A imagem ficava ao contrário, depois era só inverter o anteparo que não tinha problema. Então a câmera funciona dessa maneira: você tem um objeto a uma determinada distância, com um orifício na câmera e a imagem vai ser projetada. Então, é interessante que saibamos como determinar tamanho do objeto, tamanho da imagem, distância do objeto e a distância da imagem, que é o tamanho da câmera, certo? Então, olha só, a relação que vamos utilizar é só guardar que a altura do objeto está para a altura da imagem, distância do objeto está para a distância da imagem. Essa relação resolve nossos problemas. Sempre teremos pelo menos 3 das incógnitas aqui para que a gente calcule uma outra, certo? É só ter atenção às unidades de altura e de imagem estarem sempre com a mesma grandeza, em metro ou centímetro. Altura com altura na mesma grandeza, distâncias e distâncias na mesma grandeza. Ainda nos princípios da ótica geométrica, outro princípio é a independência dos raios luminosos. O próprio nome diz, eles são independentes. A imagem mostra muito bem. O que é essa independência? Os raios luminosos eles não vão se cruzar. Imagine uma sala com mais de uma lâmpada. As lâmpadas iluminam independentemente, ou seja, os raios que são emitidos por elas, eles não se batem, eles não se cruzam, eles são independentes. E o outro princípio é a reversibilidade dos raios de luz. Um exemplo é esse daqui. É quando você está no banco traseiro de um carro, conversa com o motorista olhando por meio do espelho interior do carro. Isso é possível porque, da mesma forma que um raio de luz sai dos olhos do motorista e é refletido no espelho em direção aos seus olhos, outro raio de luz faz exatamente o percurso inverso. Ou seja, o caminho que ele vai é o caminho que ele volta. A reversibilidade dos raios de luz. Outro fenômeno interessante quando tratamos da ótica geométrica são as sombras. O que é a sombra? É a ausência total de luz, conforme a gente pode ver aqui na figura A. Aí existe uma outra situação, que é a penumbra. Penumbra, vamos dizer, não é nem iluminado, não é nem sombra, é um meio termo. Importante observar aqui, uma sombra ela é proporcionada, vamos dizer, exclusivamente não, uma fonte pontual de luz, que a gente já viu o que é, ela com um obstáculo no meio, ela consegue fazer uma sombra. Vejam só que não há penumbra, é isso que eu queria dizer. Não há penumbra. Já se eu pegar uma fonte de luz extensa e colocar no obstáculo, eu vou ter sombra também, só que bem menor e uma região grande de penumbra, conforme a gente pode observar na imagem. Fases da Lua, pessoal. O que são fases da Lua? Que a gente pode observar durante os dias e as noites. Olhem só, os raios de luz aqui da esquerda para a direita, um observador na Terra, a Terra girando. O que vai acontecer? Começando do 1 aqui, a gente não vê nada. Por quê? Os raios de luz estão iluminando o outro lado da Lua. Então é a fase de lua nova, que eu não enxergo a Lua. Então, começa a girar.
Então, eu vou começando a enxergar a Lua. Então, ela vai crescendo até chegar na posição 3, que é o quarto crescente. Continuando o giro, eu vou enxergar a Lua inteira. Ou seja, ela cresceu até ela ficar cheia. Depois que ela ficou cheia, não tem como ela aumentar mais. Então, ela começa a minguar, ela começa a diminuir. Ela chega até na posição 7, que é a Lua minguante, até desaparecer totalmente e voltar na Lua nova. Essas são as fases da Lua. Eclipse. A gente tem o eclipse do Sol e eclipse da Lua. O eclipse solar é o que está sendo mostrado aqui. A Lua fica entre o Sol e a Terra e vai provocar o Sol, que é uma fonte de luz extensa. O que, que vai acontecer? Vai haver uma parte de sombra, onde eu vou ter o eclipse total, e uma parte de penumbra, que eu vou ter um eclipse parcial do Sol. Já o eclipse da Lua, a Terra fica entre o Sol e a Lua. Então, vejam só, como a Terra é muito maior que a Lua, eu vou ter um eclipse total, porque a sombra vai ficar em cima da Lua inteira, certo? Importante observar isso. E aqui, ó, vejam só, já se sabe que os eclipses solares e lunares ocorrem nas fases de Lua nova e Lua cheia, certo? Respectivamente, e que tais fatores ocorrem 2 vezes ao mês. Então, por que a gente não tem eclipse todos os meses do ano, 2 vezes por mês? A resposta a essa questão tem seu ponto de partida no plano da trajetória da Lua em torno da Terra, a órbita da Lua. Ela tem uma inclinação de 5 graus em relação ao plano da trajetória da Terra em torno do Sol, como pode ser visto nessa imagem. E isso faz com que a gente não tenha 2 eclipses todo mês. Vejam só, nas posições B e D, os astros Sol, Terra e Lua ficam alinhados, o que permite a formação dos eclipses, 2 vezes por ano, aproximadamente. Durante a maior parte do ano, esse alinhamento entre os astros não ocorre, como está retratado nas posições A e C, em função dessa inclinação. Por isso que não acontece, certo? Importante observar isso. As estações climáticas, pessoal, elas ocorrem porque a Terra ela não está na vertical certinho com relação ao Sol. Ela tem uma inclinação de 23 graus, o que vai fazer com que a incidência dos raios solares seja um pouco diferenciada. Isso a gente pode verificar aqui, né? Nessa imagem, eu destaco os solstícios e os equinócios. Vejam só, o que é o equinócio de outono e o equinócio da primavera? Equinócio são exatamente o dia tem a mesma duração da noite. Então, eles acontecem no dia 21 de março e 23 de setembro. Já o solstício de inverno é o dia onde eu tenho a maior noite e o menor dia. E o solstício de verão, em 21 de dezembro, é o meu maior dia e a minha menor noite, conforme retratado na imagem aqui. Tranquilo, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham entendido. Muito obrigado, valeu e até a próxima.